Prezados e queridos Frei Manuel, Diácono Márcio, Diácono Lenildo, meus irmãos, minhas irmãs, então que bom estarmos aqui. Estava me lembrando quando o Frei entrou com a custódia, então, como a nossa paróquia é cheia de atividades bonitas, belas, né? Então, se a gente tomar o mês de maio, para não ser mais prolixo, né? Então, desde o dia 1º de maio, com a abertura da festa, os 13 dias da festa, depois veio a festa de Santa Rita, já no dia 14, depois, aí eu acho que 16, era para retomar no dia 15, mas acho que só 16 aí, que retomou 17, as movimentações nas comunidades, Senhora de Fátima, depois veio a Crisma, as confissões, Crisma. Hoje esta festa bonita, amanhã a coroação de Nossa Senhora, com o jantar Rosas de Maio, com barracas, né? Dia 1º, aberta a festa. Como isso é bom. Perguntei a Dom João, como foi então lá o ambiente da Crisma? Ele disse, uma maravilha. Essa paróquia não precisa de você para caminhar, ela já caminha. De que beleza. Então, e ele muito contente com a Crisma aqui no dia 19. E então, meus irmãos, minhas 19, 26, 19, né? Então, estamos nós nesse período bonito de movimento. Acho que isso é muito importante ressaltar nesta tarde. A sequência que nós cantamos desta liturgia é uma página muito bela, muito bonita, de uma catequese profunda sobre a Eucaristia. Não obstante a beleza da primeira leitura, da carta aos Hebreus, do Evangelho, aqui nós temos uma espécie de síntese daquilo que é a Eucaristia para nós. Jesus feito alimento, Jesus feito o instrumento a saciar a nossa sede. Ela começa assim no primeiro verso. Essa é uma tradição muito antiga, que o Concílio Vaticano II retomou. Terra exulte de alegria. A terra, o planeta Terra, a terra inteira, com tudo que ela tem. Porque Jesus é, pois, aquele que é dentro da terra, sobre a terra e fora da terra. Louva teu pastor e guia com teus hinos, tua voz, as vozes da terra, o cio da terra, os roncos da terra, os brados da terra. Quem já não viu um rio roncando? Quem não teve ainda essa experiência, é bom aproveitar esse período das chuvas intensas para escutar a voz dos rios. O mar é mais fácil, estamos rodeados de mar. Escutar a voz do mar, o barulho do mar. Como diz o poeta, então, o pai de Dr. Gilberto Avelino, e agora esqueci o nome, ele era um grande poeta, ele dizia os bramidos do mar. Os bramidos do mar
Então, e Gilberto Avelino, doutor Gilberto Avelino, também acadêmico da Academia Norte Rio Grandense de Letras, também repetia esta beleza dos bramidos do mar. Então, a voz, tudo isso é pequeno diante da força de Jesus que veio para nós e ficou para nós, dentre muitas coisas, de modo excelso, esplêndido, na hóstia consagrada. Tanto possas, tanto ouses, ou seja, todo o poder, por maior que seja, tudo que a gente pode fazer, mais do que isso, tudo que nós somos, tanto ouses em louvá-lo, não repouses, sempre excede o teu louvor. Por mais que nós louvemos a Deus, então os louvores de Deus são muito maiores. A gente expressa num roncado de uma árvore. Quando eu era menino, tinha medo do roncado das árvores quando eu estava só. Quando estava com meus irmãos, com meu pai, ou com minha mãe, ou com meus avós, eu não tinha medo do ronco das árvores, passando um galho sobre o outro, cantos penosos ou cantos gloriosos, vindo da força da natureza, a cipuada, o açoite do vento, não é do vento. Quem tiver oportunidade, vá para debaixo de um pé de algaroba, 4 ou 5 pés de algaroba, uma floresta de algaroba, e fique curtindo a beleza do que vai caindo da copa das algarobas, as folhinhas suaves, mansas, que vão caindo suavemente, lentamente, e vão fazendo aquele tapete maravilhoso, pois tudo isso é menor do que o louvor que Deus dá a nós por Jesus. Hoje a igreja te convida a terra, convida os animais, convida os peixes, os pássaros, convida os animais conhecidos e os animais não conhecidos, convida os seres humanos, então, para o pão vivo que é da vida, vir a celebrar. Esse dia de hoje, então, é esse dia em que a igreja nos chama, nos convida, para que de verdade possamos celebrar a beleza deste alimento para nós. Por isso, em todas as partes do mundo cristão, em todas as partes do mundo católico, há pouco eu estava escutando a música de Milton Nascimento, depois do almoço, e aí era uma propaganda da diocese lá de São João del Rei. Então a cidade toda enfeitada, as estradas, as ruas todas cobertas de tapetes para esta festa. Tudo isso ainda é pequeno para bem dizer e para louvar a hóstia consagrada, o vinho consagrado. Este pão que o mundo creia, este pão que o mundo creia, diz o poeta Dom Carlos Navarro, pão dos anjos, pão dos céus, pão dos homens, pão da terra, repetindo os grandes hinos da igreja. Na Santa Ceia foi entregue aos que ele escolheu. Esta Santa Ceia, ela segue por extensão em toda hora que o mistério pascal é celebrado, é vivido, é experimentado. Tudo isso ainda é pequeno para manifestar a força e o poder da Sagrada Eucaristia.
nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. A Eucaristia deve favorecer a nós esse transbordar do coração. É fácil a gente olhar um transbordo, né? Então hoje com as barragens cheias, os açudes cheios, então a graça de Deus é maior do que o transbordo de uma grande barragem, de um grande açude, de um grande lago, né? Aqui para nós, no Nordeste e em outras partes do mundo, que o nosso júbilo possa transbordar o coração. Precisamos transbordar o coração. Sem isso não há alegria, sem isso não há encantamento, sem isso não há paixão, sem isso não tem entrega, sem isso não tem doação do nosso ser, do nosso corpo. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição da ceia. Jesus deixa seu corpo, deixa seu sangue para nos alimentar, nos fortificar. Quando as coisas vão indo bem, aí é fácil até da gente identificar. Mas digamos uma pessoa que não tem mais força de viver, às vezes crianças, às vezes adolescentes, às vezes jovens, às vezes um homem ou uma mulher casado ou casada. Se eu não tenho mais força, eu perdi a força de viver. Venha à Sagrada Eucaristia e faça a experiência vital para ter forças para viver. Porque esse alimento, essa sagrada instituição, traz a nós tudo isso. O 7, novo rei e nova mesa. Nós ouvimos o velho no Êxodo, forte texto, mas ali é o velho, ali o sangue derramado naquele altar que Moisés mandou erguer, bebeu uma parte do sangue dos animais imolados e untou aos outros, aos cantos, 4 cantos daquele altar, mais esse sangue, e deu aos outros este sangue, como uma força simbólica para vencer a escravidão, para vencer o faraó, para vencer as dores presentes. Se foi isso. Agora é Jesus. Agora é o novo reino, e o novo rei, a nova mesa, que não mais precisa derramar o sangue, porque já derramou. Aquele sangue prenunciava o sangue do Cordeiro derramado nas ruelas de Jerusalém, derramados na cruz, até se exaurir completamente. A igreja, na sua liturgia, diz assim: aquela gotinha de água que é o diácono, ou o sacerdote, ou o bispo, aquele que prepara o altar para o sacrifício, coloca, é a última gota de sangue, é a última gota de água que saiu de Jesus. Deu-se completamente para nós. Hoje não tem mais necessidade do sacrifício como foi. Hoje é memória de manhã. Peguem a missa da manhã, que eu fiz a diferença, a distinção entre o que era memória para o povo de Jesus, que é o que fundamenta a Eucaristia, o que era memória para o povo grego e o que era memória para o povo romano. Essas 3 culturas se entrelaçam, mas há coisas comuns e há muitas coisas que se completam, que são distintas. E o conceito de memória, que sem ele nós não compreenderemos o mistério pascal, é que para os gregos, memória era celebração. Para os romanos, era um vulto. Para os judeus, era trazer presente
o que não mais era presente. Isso é a Eucaristia. Trazer presente, estamos aqui no mais profundo do significado do simbólico. Trazer presente o que não mais é presente. O sangue não é mais presente. O corpo de Jesus, o seu corpo, não é mais presente. Mas traz-se presente no vinho, traz-se presente no pão para a gente ter forças, para a gente ter vigor, para a gente ter coragem, para a gente não desanimar, para a gente não achar que já fez tudo o que devia fazer, tudo de bom, digamos de bom. Eu já fiz tudo que era de bom que tinha que fazer. Pronto, agora vou cruzar os braços porque eu já fiz tudo. Não. O fiz tudo nunca se acaba. O fiz tudo é obra de todo dia. O fiz tudo é obra de toda ocasião. É obra de todo momento para nós. Novo reino, nova menos do serviço aos pobres, do serviço desinteressado. Só um parênteses, me lembro do meu reitor, Padre Hudson. Ele disse: por que você quer ser padre? Os 8 primeiros seminaristas. Você quer ser padre para ter uma vida mansa? Pode voltar para casa. Você quer ser padre porque quer uma casa boa? Olha o exemplo dos padres, que a casa é simples, igual a casa dos outros. Você quer ser padre para ter um carro novo? Pode voltar para casa. Padre é para isso. Você quer ser padre para enricar? Está no caminho errado, volte para casa. Você é padre para se doar aos que não podem se doar. Você é padre para dar a sua voz aos que não podem dar a sua voz. Você é padre para lutar pela justiça por aqueles que não podem lutar pela justiça. Então, como é bonito, nova mesa. A mesa dos pobres. Comblen, no livro Espírito Santo, diz: somente os pobres libertarão os ricos. Somente os pobres libertarão os ricos. Impressionante. Então, como é importante, até na viagem, um guia falava daquele homem que inventou o soft, não sei de quê, que morreu de um câncer, que tinha o dinheiro do mundo todo, que deu dinheiro a muita gente, que fez tanta coisa, e ele dizia: não preciso do dinheiro para viver, eu preciso da saúde para viver e não tenho, e o meu dinheiro não possibilita que eu compre a saúde para viver. E morreu com 50 e poucos anos. Então, aqui está o novo reino, a nova mesa, a nova Páscoa, a nova realeza. Foi-se, aí é a poesia linda, foi-se a Páscoa dos judeus. Não vale mais para nós. O Antigo Testamento não vale para nós. Vou repetir. O Antigo Testamento não vale para nós. O Antigo Testamento é uma pedra, embora importante, nesse alicerce. Mas Jesus é completamente novo. Disse a palavra completo. Jesus é completo. A Páscoa de Moisés não era completa. A Páscoa de Moisés era o prenúncio do que viria depois. Quem para no Antigo Testamento vai ler a Bíblia. Para quê? Se não lê o Novo Testamento, é letra morta. É letra morta. Como diria Saramago, é ensinamento de briga, é ensinamento de discórdia, é ensinamento de guerra, é ensinamento de morte, é ensinamento de violência.
Por isso, quando a gente canta o Tanto Ergo, a gente diz assim: veio o novo ao velho suplantar. Era a palavra que se dizia, não é completar, suplantar. Jesus suplanta, supera, completa, planifica o que foi começado. Então, como é bonito, então, esse sétimo verso. 8º. Era a sombra o antigo povo. Olha aí o que eu estava dizendo. Era a sombra o antigo povo. A primeira leitura fala do antigo povo. A primeira leitura fala das 12 tribos de Israel. Diz o canto, diz a catequese eucarística, era a sombra. Sombra. Você pega a sombra? Não. Você sente a sombra, mas não consegue pegar a sombra. Agora, o que é velho cede o novo. Foge a noite, a escuridão, chega a luz, chega a luz, chega a luz. A luz que alimenta a gente, a luz que faz crescer. A gente toma uma luz pequena do ponto de vista de comparação com Jesus, mas para ajudar a gente toma uma luz pequena. Diante de Jesus é nada, o sol. Mas sem o sol, a plantinha não nasce. Sem o sol, a plantinha não cresce. Sem o sol, as folhas nem nascem. As flores muito menos. E os frutos não chegarão. Pois maior do que o sol é Jesus que se dá em alimento para nós. O 9. O Cristo fez da ceia, manda a igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Todo dia é dia de se alimentar desse pão. Todo dia é dia de renovar o nosso batismo. Todo dia é dia de renovar as nossas forças. Todo dia é dia de acreditar na força do amor, na força da alegria, na força da paz que vence a guerra. A paz que vence a guerra. Lembremos de Francisco de Assis, com o Sudão. Os cruzados vão armados, vão com muita coisa, com roupas, com joias, com alimento, com gados para ir matando ao longo do caminho. São Francisco vai com um pedaço de pau, com um cajado, e estabelece ali um acordo de paz, sem nenhuma arma, diante de um poderoso, diante de um sanguinário. Estou dando o exemplo de São Francisco, mas são muitos. Repetir até voltar. E o 10. Seu preceito conhecemos. Pão, sangue, vinho, corpo e sangue. Pão e vinho, consagremos para a nossa salvação. Que nós possamos nesse dia, nesse mundo doido, maluco, desse mundo que desmistificou a natureza e não soube colocar nada no lugar, deste mundo que em vez de criar vida, cria morte, deste mundo que em vez de criar paz, cria guerra, desse mundo que em vez de criar o amor, a amizade, cria a competição, cria a divergência, possamos nós nos alimentar desse tão pequenino alimento. Materialmente, tão pouquinho. Uma hóstia, algo pequenininho, sem força, mas o próprio nome está dizendo proteção, que a gente possa se alimentar para viver, Nós cristãos precisamos viver, nós cristãos precisamos amar, nós cristãos precisamos acreditar uns nos outros, nós cristãos devemos de verdade ser irmãos. É isso o grande apelo desse altar. Que Jesus, pão da vida, nunca falte em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Amém. Viva Jesus Cristo na hóstia consagrada! Viva!